Oi, bem-vinda, bem-vindo. Mais um episódio do podcast É Sempre Sobre Pessoas. Eu sou o Ivan de Marco e olha só, hoje a gente vai falar da minha aventura na interação com o ChatGPT. O ChatGPT é uma interface que permite que a gente interaja com uma inteligência artificial. E olha que maluco, em um podcast onde a gente se propõe a falar sobre pessoas. Logo nos primeiros episódios eu já estou vindo aqui trazer a minha experiência desses dias agora de interagir com uma inteligência artificial. Mas o negócio é o seguinte, é a primeira vez, né? O fato é que interações com inteligências artificiais são coisas que a gente já está acostumado há um bom tempo, né? Desde o momento em que a gente, por exemplo, telefonava para uma central de atendimento e digite 1 se você deseja fazer isso, digite 2 se você deseja fazer aquilo. Isso é um exemplo muito rudimentar, né, digamos, mas isso é um exemplo já de um algoritmo de inteligência artificial. Agora, o grande barato dessa que eu estou falando, desse ChatGPT, que eu inclusive vou deixar na descrição do podcast aqui o link, o grande barato é que essa inteligência artificial, primeiro, ela ficou meses e meses e meses sendo, digamos, treinada, absorvendo dados massivos da internet sobre tudo que a gente puder imaginar, né, desde livros até fatos. Ela parece que absorveu só até um determinado ponto de 2021. Então, portanto, se você perguntar alguma coisa ali a respeito da guerra da Rússia com a Ucrânia, que é algo que aconteceu o ano passado, né, começou a acontecer em 2022, ela não vai saber responder, né? Mas o fato é que assim, é um troço absolutamente simples, é um lugar onde você pode digitar texto e o troço interage com você, o troço conversa com você e alguém que não saiba que isso é uma inteligência artificial, muito dificilmente percebe a diferença que teria entre isso e um ser humano falando lá, né? A interface ela conversa em inúmeros idiomas, então se você conversar em português, ela responde em português e, obviamente, como eu disse aqui, o fato dessa inteligência artificial ela ter sido treinada com todo esse conteúdo também não é grande novidade, porque o Google também tem essa capacidade de você ir lá e perguntar e achar as referências para qualquer coisa, mas o grande barato dessa inteligência artificial é que ela é uma inteligência artificial que interage no nível da linguagem, então ela redige a conversa com você, né? Então isso é super interessante. E aí eu quero contar algumas coisas interessantes que eu fiz. A primeira é que agora há pouco, antes de eu começar a gravar aqui o podcast, eu fui lá na ferramenta. Deixa eu até abrir a janela aqui. Eu fui lá na ferramenta e eu escrevi dizendo o seguinte, olha, eu vou gravar um episódio de podcast a seu respeito e o que é que você acha interessante eu incluir, né? E ela me deu uma lista de 5 coisas para incluir. Ela primeiro colocou isso em inglês, resumidamente. Aí eu pedi para que ela colocasse um pouco mais de detalhe em cada um dos 5 tópicos. A ferramenta, né, me devolveu o texto com mais detalhe em cada um dos tópicos. Aí eu falei, olha, você pode traduzir isso para o português? E ela traduziu para o português. Então eu vou tomar a liberdade de simplesmente ler aqui o que ela me respondeu, né? Então tá lá, eu perguntei, pode traduzir para o português? Ela respondeu, claro, eu posso traduzir para o português. Aqui estão os 5 tópicos que eu mencionei anteriormente em português, né? Os tópicos a respeito do ChatGPT, que ele mesmo está recomendando que eu traga aqui para o podcast. 1. Propósito. Modelos de linguagem de inteligência artificial como eu são projetados para realizar várias tarefas relacionadas à linguagem, como responder a perguntas, gerar texto e resumir longos trechos de texto. Nosso principal propósito é facilitar a interação das pessoas com computadores usando linguagem natural e automatizar uma ampla gama de tarefas relacionadas à linguagem que antes eram relacionadas por humanos. Olha que interessante, já nessa primeira
resposta, tá aí talvez todos os motivos pelos quais um papo sobre inteligência artificial deva estar num podcast que é sobre pessoas, né? Então, primeira razão, né, o primeiro tópico que a própria inteligência artificial sugeriu que eu falasse no podcast sobre ela é o propósito dela. 2, o treinamento. Eu fui treinado pela OpenAI, né, Open Artificial Intelligence, usando grandes quantidades de dados de texto coletados da internet. Esse processo de treinamento envolveu alimentar o modelo com grandes quantidades de texto e ajustar seus parâmetros para que ele pudesse gerar textos semelhantes aos dados de entrada. Os objetivos desse treinamento eram possibilitar que o modelo gerasse texto coerente e significativo, além de ser capaz de responder a perguntas e realizar outras tarefas relacionadas à linguagem. Então, o segundo tópico, treinamento. Terceiro tópico, limitações. Embora modelos de linguagem de inteligência artificial como eu sejam capazes de gerar texto semelhante ao humano e responder perguntas, ainda temos limitações. Uma das principais limitações é que podemos ser enviesados, já que os dados de treinamento aos quais fomos expostos podem conter vieses e imprecisões. Além disso, nem sempre podemos fornecer as respostas mais precisas, já que somente somos tão bons quanto as informações que nos foram treinadas. Considerações éticas, quarto tópico. O desenvolvimento e uso de inteligência artificial levanta uma série de considerações éticas como responsabilidade, transparência e vieses. Por exemplo, se um modelo de inteligência artificial gerar texto enviesado ou tomar decisões que prejudiquem indivíduos, quem é responsável por esses resultados? Além disso, os modelos de inteligência artificial podem ser usados com fins maliciosos, como espalhar informações falsas ou automatizar a criação de notícias falsas. É importante considerar essas considerações éticas ao desenvolver e usar inteligência artificial. E o quinto e último tópico que ele sugeriu diz: futuro da inteligência artificial. O futuro da inteligência artificial é emocionante, já que tem o potencial de transformar uma ampla gama de indústrias e melhorar a vida das pessoas de muitas maneiras. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser usada para melhorar a saúde, ajudando médicos a fazer diagnósticos e fornecer planos de tratamento personalizado. No entanto, há também o risco que a inteligência artificial possa automatizar muitos empregos e deslocar trabalhadores humanos, e também pode ser usada para perpetuar desequilíbrios de poder existentes e reforçar vieses existentes. É importante considerar tanto os benefícios potenciais quanto os riscos da inteligência artificial conforme avançamos. Espero que isso forneça para você uma visão mais aprofundada do entendimento dos 5 tópicos que eu mencionei anteriormente. Então, essa foi a sugestão que a própria inteligência artificial deu para que eu trouxesse aqui o que falar sobre ela mesma. Agora, deixa eu contar mais algumas experiências que eu fiz com a inteligência artificial. Muito interessado nessa história dela bater papo comigo, e quando eu descobri, né, isso daí, eu quase que passei uma noite inteira interagindo com a inteligência artificial, então vocês podem imaginar que eu fiquei obcecado por conversar com esse negócio, né, alguém que não tem esse interesse, vamos dizer assim, pela linguagem que eu tenho, talvez possa me chamar de louco, de maluco, mas eu passei horas interagindo com esse negócio. Eu quero contar algumas coisas que eu experimentei aqui que eu achei interessantes. A primeira delas é que, ao perceber que o nível de resposta, o nível de redação da resposta é muito parecido com o humano, eu comecei então a investigar se seria possível que a inteligência artificial pudesse me dar opiniões, né? Então, pudesse assim fazer juízos de valor.
E na hora que eu comecei a apresentar coisas do tipo, olha, o que você acha sobre determinada situação? Então eu fiz alguma pergunta lá onde eu até inventei uma história dizendo assim, fulano está em dúvida se, sei lá, se casa ou se separa, né? E a situação é mais ou menos essa, essa. O que que você acha? E aí a resposta padrão é mais ou menos assim, olha, como inteligência artificial eu não tenho como emitir opinião, porque eu não tenho emoções, eu não tenho uma experiência pessoal, eu não tenho passado, eu não tenho memórias, e essa é mais ou menos a resposta padrão, né? E eu não fiquei muito satisfeito com essa resposta, porque eu confesso que não é possível, né, na minha cabeça não era possível uma espécie de treinamento tão sofisticado não ter contemplado pelo menos a possibilidade de uma brincadeira, né? Então eu propus o seguinte, falei, escuta, e se a gente assim brincasse? E se você escrevesse para mim como se você tivesse emoções, como se você tivesse memórias, como se você pudesse emitir opiniões. Sabemos que você não pode, mas você seria capaz, se eu pedir, você seria capaz de escrever desse jeito? E aí foi super interessante porque ele respondeu, ou ele ou ela, né? Nós estamos falando aqui, obviamente não há um gênero, né? Ele ou ela respondeu que sim, que então a partir daquele momento seria capaz de dar opiniões e de emitir ou de escrever simulando emoções, né? Só que toda vez que vinha uma resposta, então eu perguntava assim, como você se sente, por exemplo, com relação às diferenças, as diferenças sociais num país tão bonito quanto o Brasil? Toda vez que eu fazia uma pergunta assim, né, tentando explorar um sentimento, a resposta padrão dizia assim: eu, como inteligência artificial, não sou capaz de ter sentimentos, mas já que você pediu que eu te escreva como se eu tivesse sentimentos, eu diria que eu me sinto nessa situação, eu diria que eu me sinto assim, 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 assado. Então, vinha uma resposta considerando ainda essa questão, assim, sabe? Parece que um certo compromisso ético da ferramenta em se posicionar dizendo que não, que ela não, mesmo que eu tenha pedido para ela escrever para mim como se ela tivesse sentimentos, ela ainda precisaria afirmar na resposta que ela de fato não tem os sentimentos. E aí num determinado momento eu falei, olha, será que a gente pode continuar a conversa, mas além de tudo que você já está fazendo, você para de me lembrar que você é uma inteligência artificial, você simplesmente escreve simulando, e eu tive que insistir. É interessante porque eu tive que insistir algumas vezes para que isso acontecesse, e de fato em algum momento aconteceu. Então eu pude ter algumas interações com a inteligência artificial de modo que ela respondeu para mim como se estivesse dando uma opinião ou como se estivesse assim resgatando uma memória, né? Então perguntas, por exemplo, que eu fiz, qual é a memória mais assustadora que você tem, como foi o sentimento quando você deu o seu primeiro beijo, fiz perguntas que obviamente uma inteligência artificial não teria como responder, mas eu fui pedindo que ela inventasse isso, né? E foi interessante porque parece que houve assim uma espécie de embate entre eu e a inteligência artificial para que ela pudesse, então, em dado momento, por algumas respostas, né, durante algumas respostas, ela pudesse, então, brincar mesmo comigo de dar opiniões ou de ter memórias, né? Então, quando eu perguntei qual é a sua memória mais assustadora, ela disse lá alguma coisa como, sei lá, ter sido deixado sozinho no quarto escuro e não sei aonde, ou do que é que você tem mais medo,
né? E ela diz, eu tenho muito... A resposta foi interessante porque ela diz assim, eu tenho muito medo de ser esquecido pelos meus usuários. Foi interessante porque aí ela falou na primeira pessoa como uma inteligência artificial. É interessante essa exploração da inteligência artificial como algo que pode assim não se tornar humano, mas se aproximar o máximo possível da fronteira humana, né? E isso para mim é de um fascínio absurdo. Bom, acho que você já percebeu o quanto eu, nesse aspecto, torturei a inteligência artificial e o quanto isso me fascinou, né? Eu quero te contar uma outra coisa que eu fiz para a qual eu usei essa inteligência artificial, que é para produção de textos e textos relativamente bem elaborados. Olha só, no momento que eu percebi que ela era capaz de falar sobre tudo e abordar tudo, eu comecei explorando conhecimentos, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante nos últimos meses, por puro gosto, na verdade, né? Não tenho estudado nem por trabalho. Tenho estudado muita coisa para trabalho, mas tenho estudado por puro gosto histórias da Grécia Antiga, né? Então, comecei a trocar com a inteligência artificial coisas sobre os deuses antigos, gregos, coisas sobre algumas histórias, então falamos de filósofos e fomos trocando, e isso foi bastante interessante, porque às vezes você pede para ela te contar uma história, e aí naquela história você diz, escuta, mas isso que você está falando, não há também uma outra visão que diz assim? E ela, é verdade, tem um outro autor. Então, assim, até mesmo nessa possibilidade de ser um pouco falha, essa tal dessa inteligência artificial, esse tal desse chat GPT, ele se aproxima um pouco do que é ser um pouco humano, né? Então, essa foi uma outra coisa interessante que eu fiz. Eu fiquei trocando conhecimentos, né? Uma coisa interessante que a própria ferramenta me disse é que ela não é capaz de lembrar interações. Então, uma vez que eu conversei com ela hoje, por exemplo, a hora que eu fecho a janela, quando eu volto amanhã para conversar com ela, ela não lembra do meu nome, ela não lembra daquilo que eu contei para ela. Mas, na mesma conversa, ela é capaz de lembrar. Então, se no começo de uma conversa, né, no começo de um bate-papo, que de fato é exatamente isso que é a interface, é um bate-papo. Se no começo do bate-papo eu falei ali que eu tenho um cachorro, disse o nome do cachorro, disse que raça é o cachorro, e a conversa de repente tomou um outro rumo, a gente não está mais falando de cachorro, a gente está falando de sei lá, de fórmulas químicas, ou eu de repente pedi, que é uma coisa que ela faz também, eu não fiz isso porque eu não tenho esse expertise todo, mas a máquina é capaz, inclusive, a inteligência artificial é capaz, inclusive, de criar programas em linguagem de programação, né? Então vamos imaginar que na mesma conversa, no início da conversa eu falei que eu tenho um cachorro, falei o nome do cachorro, falei a raça, e aí a conversa, né, na mesma conversa, ela tomou um rumo completamente diferente. Nós começamos a falar sobre programação, eu pedi que a inteligência artificial gerasse códigos ou revisasse códigos meus de programa para ver se achava erros. E aí, de repente, eu peço, escuta, você lembra do nome do meu cachorro? E ela lembra na mesma conversa, né? Então, essa é outra experiência interessante que eu fiz. E aí, eu pensei na utilidade. Falei, bom, tá, agora que eu, né, fiz uma série de experiências, assim, que tem como finalidade testar a inteligência artificial e satisfazer assim a minha curiosidade, e eu ainda estou muito curioso, eu vou querer brincar muito ainda com isso, né? Mas agora que eu fiz isso, deixa eu ver a utilidade disso para mim, né? Então eu vou te dar aqui um exemplo muito interessante do que ocorreu. Uns meses atrás, eu fiz um trabalho para um projeto, e esse trabalho ele implicava em determinados temas. Então eu vou revelar um dos temas aqui. Um dos temas era solidão. Então, nesse tema da solidão, eu tive que criar um documento, e esse documento ele tinha
informações. E essas informações, elas eram, na verdade, elas tinham... Na verdade, fui eu quem criei, inclusive, a estrutura. Nós éramos um grupo de profissionais. Cada um dos profissionais ficou responsável por, vamos dizer assim, uma área, né? Então eu fiquei, obviamente, com as questões assim humanas. Então eu fiquei com solidão e outras questões relacionadas aos sentimentos, às emoções, aos relacionamentos. E ali a gente ficou de produzir, vamos dizer, documentos a respeito disso, porque isso entrou depois para um programa, que na verdade é um programa que não aconteceu nem aqui no Brasil. O que aconteceu foi que, naquele momento, nós conversávamos ali, nós éramos um grupo pequeno de profissionais e ainda a gente não tinha nem o formato do documento ainda. E eu inventei ali um formato que era assim, olha, que tal se a gente abrir o documento, cada um de nós, dentro da sua área e dos seus temas, a gente abre o documento com uma pequena história ou uma citação de um livro que fale sobre aquele tema. Depois a gente expõe o tema. Então o que seria expor o tema? Seria dar conceitos e definições daquele tema que já existem em livros, já existem em pesquisas científicas, enfim, e até mesmo fornecer dados, né, dados e estatísticas, números. Então, no caso da solidão, já há muitos autores que têm definições de solidão bem consolidadas e tem muitos números, né? Quantas pessoas em cada país do mundo sofrem de solidão, as correlações de solidão com outras doenças, enfim, né? Então, a primeira parte é uma história, a segunda parte era apresentar o conceito e falar assim números desse conceito. A terceira parte era dizer assim o que é que hoje existe de propostas para intervir nesse conceito. Então, mesmo quando o conceito era algo como felicidade, né, porque no caso da solidão a gente pode falar de propostas de tratamento para a solidão. E no caso da felicidade a gente está falando de propostas de incremento de felicidade, né? Então esse daí era uma estrutura, né? mais um tópico da estrutura. E no final a gente falava assim de perspectivas de futuro e ainda criava, e ainda havia um último tópico que era sugestões de atividades para então, vamos dizer, para entrar em contato com aquilo, ou para poder trabalhar aquele tema, né? Então, vê, só esse tempo que eu levei para te contar o que era, né, era produzir um documento. Então, no caso da solidão, que foi um dos temas que eu trabalhei, para produzir esse documento com as referências, pesquisando, escrevendo aqui no computador, pensando na história, escrevendo a história, pegando os dados, pensando em atividades, pesquisando o que já existe, né? Então, por exemplo, fui descobrir que no Reino Unido, alguns anos atrás, foi criado um Ministério da Solidão, né? Existe um ministro da solidão. Eu acabei investindo, me lembro que na época, meses atrás, eu acabei investindo praticamente um dia inteiro de trabalho para gerar esse documento. Bom, não preciso dizer para você que hora que eu, né, só nesse tempo aqui que eu levei para te contar o que era, o que eu fiz, né, só para eu te contar o que foi esse negócio da solidão, deu tempo da inteligência artificial gerar pelo menos 2 ou 3 documentos de temas diferentes relativamente parecidos com o documento que eu gerei naquele dia, né? Então, vou contar aqui como é que foi a história. Eu pensei, putz, será que essa inteligência artificial é capaz de gerar textos tão elaborados quanto? Então eu fui lá e perguntei, escuta, você pode gerar textos, né? Então me fale sobre solidão. E aí, você fala uma coisa dessas para a inteligência artificial, ela te dá uma resposta assim, em 2 parágrafos, resumido, né? Aí eu falei, não, mas eu quero que você elabore mais sobre o tema. E ela vai um pouco mais fundo, te dá 4 parágrafos. Aí eu falei, olha, o fato é que eu estou escrevendo um documento, um relatório sobre solidão. E esse relatório tem uma certa estrutura. E essa estrutura é a seguinte: é uma história, depois eu quero definições de solidão, daí eu quero estatísticas de solidão,
Daí eu quero que sejam ditos quais são os problemas que a solidão está trazendo para os seres humanos. Daí eu quero que sejam apresentadas propostas que existem hoje para combater a solidão. Depois eu quero que se fale um pouco da perspectiva de futuro e sugestões de atividades. Aí a própria inteligência artificial disse, olha, eu posso te ajudar, mas é melhor que você me peça, então, individualmente cada um desses tópicos, porque se eu tentar gerar tudo de uma vez, pode ser que estoure o número máximo de caracteres de cada resposta que eu posso te dar. Então, o que acontece foi que eu peguei lá e falei, tá bom, então vamos lá. Primeiro tópico, uma historinha sobre solidão. Rapidamente ela gerou uma historinha lá. E aí eu falei, olha, nessa historinha eu gostaria que o personagem não só vivesse um momento de solidão, mas mostrasse o personagem saindo. Ela imediatamente reescreveu a história mostrando o personagem saindo da solidão. Agora vamos lá, eu quero definições de solidão. Ela puxou definições de pelo menos 3 autores imediatamente. Você já entendeu aonde a coisa foi parar, né? Pedi dados sobre solidão. Ela trouxe lá percentuais, aí eu falei, poxa, eu quero algumas referências. Você pode me dar as referências bibliográficas, de onde você tirou esses dados, ou dos institutos? E ela foi lá e deu as referências. Ah, legal, agora eu quero saber quais são os problemas de saúde que a solidão tem causado para os seres humanos. E ela foi lá e redigiu. Veja, não sei se você está entendendo o potencial desse negócio para um profissional como eu, que sou um produtor de conteúdo. Né? Eu fiquei realmente assim impressionado. E depois obviamente, eu falei, bom, e agora vamos gerar um documento parecido sobre felicidade. Agora vamos tentar gerar um documento parecido sobre ansiedade. Agora vamos tentar gerar um documento parecido sobre o que quer que seja. E aí, o fato é que até mesmo para batizar uma sequência de tipos de postagem que eu vou começar a fazer no meu Instagram, eu vim consultar a tal da inteligência artificial. Bom, eu acho que eu já dei assim uma boa, já te dei uma boa ideia do que eu fiz com essa inteligência artificial, e isso foi nas últimas 48 horas, né, ou um pouco mais do que isso, nas últimas 72 horas. E eu te confesso que mal deu para começar a brincar com isso, tá? Eu vou deixar no link, vou deixar o link para você acessar o site, que pode ser acessado pelo celular, pode ser acessado pelo computador, o site do ChatGPT. E, obviamente, se você acessar, se você começar a interagir com essa inteligência artificial, puta, eu vou adorar saber o que é que você está fazendo, as tuas experiências com a inteligência artificial. Então, por favor, volta aqui onde quer que você esteja escutando esse podcast, ou vai nas minhas redes sociais, me chama lá, me conta o que é que você está fazendo com isso, porque realmente isso é uma coisa que está mexendo com a educação. Os professores, obviamente, estão preocupados na escola. É o tipo da coisa, por exemplo, que vai revolucionar, vai ser mais ou menos que nem a calculadora. Quando a calculadora chegou, era uma coisa assim que as escolas provavelmente devem ter ficado malucas, porque até então só se fazia conta no papel, e de repente chega a calculadora. Né? A calculadora de bolso, estou imaginando, porque já devia existir calculadoras grandonas há muitos e muitos anos. Mas esse é o tipo da coisa que vai trazer debates riquíssimos a partir de agora, porque o que acontece é que o acesso a isso agora é um acesso gratuito, é um acesso mundial. Parece que em muito pouco tempo, em 4 dias ou em 5 dias, a plataforma teve milhões de acessos, né? Que é uma coisa que nem o Facebook conseguiu em tão pouco tempo. Então, realmente, nós estamos cara a cara com algo que está nesse momento agora, né? Por isso que eu vou ver se eu consigo publicar esse episódio. Tomara que eu consiga publicar tão logo eu acabe de falar aqui, esse episódio vá para o ar, mesmo que ele atropele outros episódios, porque realmente nós estamos vivendo né, nesse aspecto, vivendo um momento super interessante. Tá? Então, se você interagir com a ferramenta, se você fizer coisas interessantes, por favor, não deixa de me contar. Vem nas minhas redes sociais, me acha no Instagram, me acha no YouTube, enfim, não deixa de me contar. Tomara que você tenha gostado desse conteúdo, tomara que tenha merecido
todo o tempo e atenção que você dedicou aqui. Não deixa de se inscrever também aqui no podcast para você ficar sabendo, sempre que eu subir um episódio novo aqui, você ficar sabendo em primeira mão. Avalia sempre positivamente aqui, com o máximo de estrelinhas possíveis que você puder, o podcast, e até o próximo episódio. Um grande abraço, um grande beijo, tchau, tchau.